Agora sim. Certo? Certo, graças a Deus. Ah, glória a Deus. Boa noite. Tudo bom com o senhor? Paz do Senhor? Tudo ótimo, pastor. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. É um Meu querido, prazer estar aqui com o pastor essa noite. Uma alegria, uma satisfação. Agradeço muito pelo convite. Só lembrando a todos que nos ouvem, embora o pastor Zé Maria tenha certeza que vai passar uma hora me chamando de pastor, que eu não sou pastor. é verdade. Eu não consigo chamá-lo, não chamá-lo de pastor, tamanho o respeito que eu tenho com o senhor, mesmo sabendo que ainda não é, mas vou falar teólogo, Charles, ou pastor, mas Não, é chama do jeito que o pastor quiser, estou só brincando. glória a Deus. Antes de começar, vamos orar? Amém. Vamos lá. Deus, graças nós te damos, meu Pai, por esse momento de comunhão, por esse momento, meu Pai, a qual nós iremos falar, Deus, da palavra do Senhor, das coisas concernentes, meu Pai, às tuas sagradas escrituras. Nós te pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, nos conduzir, meu Pai, que não seja simplesmente uma live, que não seja simplesmente um bate-papo, mas que, meu Pai, esse momento possa alcançar vidas e esclarecer dúvidas, meu Pai, porque nós temos certeza que está próximo à vinda do Senhor, que nós possamos estar como aquelas 5 virgens prudentes, ó Pai, com azeite em nossa candeia, porque sabemos que os sinais estão todos acontecendo, que a Virgem está prestes a dar à luz. Então nós te agradecemos por esse momento, entregamos cada família, cada casa, meu Pai, que estão assistindo, que o Senhor possa ir de encontro a cada um e esclarecer a nós, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Irmão Charles, eu gostaria de começar lhe perguntando. Muitos falam que a teoria, né, do pré-tribulacionismo ela é nova, começou mais ou menos em 1830, com um sonho ali de Margaret MacDonald. E o que o senhor tem para falar sobre isso? Você crê no pré, ou você crê no pós, ou você crê no mid? Jesus vai vir antes, Jesus vai vir no meio, ou Jesus vai vir depois? Porque muitos pós eles afirmam, né, que nenhum pai da igreja, nenhum dos pais da igreja falaram do arrebatamento antes da grande tribulação. A linha de raciocínio do que nós vamos falar aqui hoje, o que nós vamos defender, sabendo que nós não somos donos da verdade, só queremos conversar das coisas concernentes à palavra de Deus, né? Amém, pastor. A gente tem uma questão importante que o pastor disse, né, que é essa alegação de que a visão pré-tribulacionista seria nova, que ela seria a mais recente de todas, teria sido baseada numa visão, tem até o nome aqui, ó, de uma menina de 15 anos de idade chamada Margaret MacDonald, Sim, que teria sido por volta de 1830. Aí eles acusam o Davi, que foi o teólogo, meu pastor, que na época foi investigar essa situação, que era um relato de visões, de experiências que ela estava tendo, e eles relatam que ele ouviu a visão que ela tinha vivido, e a partir dali formulou a doutrina de que a igreja não passaria pela grande tribulação, de que, tendo sido baseado na visão, não teria nenhuma base bíblica. A grande questão da visão de Margaret MacDonald é que a gente consegue, hoje em dia, ter acesso a ela, ter acesso ao que ela relatou na visão. E quando vemos o que ela relatou, ela claramente se encaixa ou no arrebatamento mid-tribulacionista, onde a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, ou no arrebatamento pós-tribulacionista, porque ela fala de pessoas sendo arrebatadas
com a presença do anticristo. Então, por uma questão simples da presença do anticristo, a pessoa só pode ter o arrebatamento da linha do mid, onde o arrebatamento é no meio da grande tribulação, ou no pós, onde o arrebatamento seria no final da grande tribulação. Distorceram esses fatos. O próprio Derby, ele tem uma frase emblemática que diz que duvidava muito, que tinha muitas dúvidas se o que ela vivia era ser o Espírito Santo. Perfeito. E ele... Só cortando o senhor, o Alisson falou que o microfone do senhor está cortando. Está cortando só para o Alisson ou do pastor Charles está cortando para mais gente? Responda aí, por favor. Eu acho que pode continuar, pastor Charles. O Ian falou... Eu tirei o fone aqui. Tá, vamos ver se o pessoal vai relatar agora se fica melhor ou não. Melhorou? O pastor César também falou que estava cortando. Olha se melhorou agora, pastor César. Porque eu estava com fone de ouvido e, de repente, era o problema do fone. Pode ser isso? Perfeito. Entendeu? Então vamos lá de novo. Eu estava falando agora, da menina da Margareth. Agora estou dizendo que está funcionando. Agora está ótimo. A gente estava dizendo sobre a visão de Margaret MacDonald, né? E aí a gente estava dizendo que a visão dela é uma visão que se encaixa no mid-tribulacionismo ou no pós-tribulacionismo, porque na visão dela ela vê o anticristo. Então, não tem como, num pensamento pré-tribulacionista, ter uma visão do anticristo, porque a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação e ele se manifesta apenas durante a grande tribulação. E aí, o arrebatamento teria que ser ou no meio ou no fim. E disseram que, então, a Margaret MacDonald teria tido uma visão pré-tribulacionista. E isso foi utilizado como argumento para poder desconstruir o trabalho que Derby fazia acerca do pré-tribulacionismo, acusando ele de ter construído uma doutrina em cima de uma visão e não em cima da palavra. Quando a gente olha a palavra, as evidências que a gente encontra, elas são muito mais voltadas para um arrebatamento antes da grande tribulação. E por que a gente tem isso? Por alguns motivos. Primeiro, João 14. Quando a gente vê João 14, a partir do versículo 1, Cristo dizendo que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, o que a gente tem? Aonde que Cristo está hoje? Espiritualmente está aqui com a gente. Está na minha casa, está na casa do pastor, ele está na casa de todas as pessoas que estão acompanhando a live, mas o Cristo físico, no sentido do Cristo humano, o corpo físico de Cristo, ele está no céu. Ele está junto do Pai, fisicamente falando. O corpo de Cristo não está aqui na Terra. Então, quando Cristo fala que ele irá para um local, preparar um lugar, então vai preparar um lugar em relação ao corpo físico dele. Então, ele tem que estar preparando esse lugar fora da Terra. Ele tem que estar preparando esse lugar no céu. A partir dessa passagem de João 14, se a gente entende que a igreja ela ela é arrebatada, por exemplo, no final da grande tribulação, ela não iria para o céu, porque ela teria que se encontrar com Cristo nos ares, voltar para a terra imediatamente. João 14 só cabe no arrebatamento mid-tribulacionista, onde a igreja é arrebatada no meio da tribulação, fica no céu com Cristo, depois de 3 anos e meio ela retorna, ou no arrebatamento pré-tribulacionista, onde ela fica com Cristo 7 anos da grande tribulação por completo. E aí tem algumas outras passagens que a gente encontra. Eu vou
pegar mais uma aqui. Por exemplo, se a gente pensa na parábola das 10 virgens. As 10 virgens Mateus, não foram pegas. Oi? Mateus 25. Mateus 25, capítulo, versículos 1 a 13. Na parábola das 10 virgens, a gente vê claramente que o texto ele vai nos falar assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Ou seja, elas não esperavam que o noivo chegasse naquele momento, nem as prudentes, nem as nécias, porque até as prudentes falaram, olha, vão lá, comprem e voltem. E ele, então, entra com elas para a festa de casamento. Aí no versículo 3 ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quando a gente pensa nos componentes que nós teremos na grande tribulação, a gente pensa em anticristo, um líder político mundial, e o falso profeta, um líder religioso mundial, que vai instituir a adoração à pessoa do anticristo. A adoração não vai ser mais ao Deus verdadeiro, nem a um outro tipo de Deus falso. Ela vai ser um ser humano, vai ser o pior contexto imaginável. E aí, quando a gente pensa nisso, um arrebatamento no meio da grande tribulação, ele iria fazer o quê? Eu olharia para o sistema do mundo com um líder político, um líder religioso, mundialmente falando, e eu conseguiria calcular o arrebatamento. Porque a Bíblia fala claramente no período de 7 anos. Se fosse no pós, a mesma coisa. É só calcular 7 anos a partir do anticristo. Calculando 7 anos a partir desse ponto, eu consigo prever a ocorrência do arrebatamento. Então, Mateus 25 é mais um texto no qual nós temos essa questão da iminência muito forte. Assim como Mateus 24, o pai de família vigilante, e ainda Mateus 24, o servo fiel e prudente, duas passagens que falam claramente que a volta do Senhor se dá no momento em que as pessoas não esperam que ela ocorra. Perfeito. E aí nós podemos analisar a questão também de 1 Tessalonicenses 5. Por quê? Ao contrário do que muitos pensam, a gente estava conversando isso um dia desses, né, pastor? Os eventos da grande tribulação não são causados pelo inimigo. Quando a gente vê os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, aqueles eventos de proporções cósmicas, aquilo é a ira do próprio Deus sobre a terra. Então a gente teria que pensar o quê? Então a igreja teria que receber a ira de Deus. É algo que a gente não entende como compatível. E 1 Tessalonicenses trata muito bem isso, porque ele fala assim, irmãos, a partir do versículo, capítulo 5, a partir do versículo 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então ele coloca um nome para o que a gente entende, num primeiro momento, como arrebatamento em 1 Tessalonicenses 5, já que fala como ladrão à noite, tem uma questão de iminência, né? Acho que Pegar. Talvez o termo arrebatamento secreto que não tenha sido tão feliz na nossa geração, né? A palavra eminente talvez seria mais assertiva para ser usada, né? Sim, a questão do secreto, ela trouxe uma grande confusão, porque qual que era a intenção de usar o termo secreto no geral? Se o arrebatamento ele ocorre para os crentes, e os crentes não sabem a data do arrebatamento, em relação à data de ocorrência, ele é secreto. Então, por exemplo, se eu falar assim, pastor Zé Maria, eu irei à sua casa tomar um café.
E aí eu falo assim, inclusive, peço ao pastor, como se fosse Deus, que prepara um pão de queijo, um bolo de cenoura e um suco de caju. Ah, mas quando você vem? Não, eu irei. Então, assim como os crentes, o pastor tem que ficar preparado todos os dias, correto? O tempo todo esperando. Por quê? Porque eu não coloquei uma data, eu apenas avisei que iria algo acontecer. Então, eu sei a data, mas para o pastor, a data é um segredo. Daí a ideia do arrebatamento secreto também em relação à data, em relação aos ímpios. Só seria no sentido de iminência. A gente não sabe quando ocorrerá, por isso secreto. Isso acabou sofrendo várias distorções no passado tempo e acabou sendo utilizado como argumento pela visão midi-tribulacionista e pós-tribulacionista, dizendo que, como Mateus 24 fala de Cristo vindo à Terra e todo o olho verá, não tinha como, então, o arrebatamento ser secreto. É claro que esse argumento ele causa uma confusão entre dois eventos distintos. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Quando a gente pensa em arrebatamento da igreja, a gente olha 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, e 1 Tessalonicenses 4, se eu não estou enganado, a partir do versículo 13, a gente tem falando que Cristo vem nos ares. Cristo não pisa na terra no arrebatamento. Quando, se eu for à casa de alguém, entrar nessa casa, comer um almoço, passar um dia ali, para eu falar posteriormente que eu retornei, se eu pego meu carro e paro na esquina, eu retornei? Eu não retornei. Eu tenho que pisar na casa daquela pessoa. E Perfeito. quando Cristo vem, ele vem nas nuvens. E o Antigo Testamento, que também tem trechos apocalípticos, ele deixa claro que Cristo, quando volta, ele volta no Monte das Oliveiras. Por isso que Atos 1, os anjos dizem, da mesma forma que vocês ouviram subir, vocês virão descer. Então, Cristo tem que pisar na terra. De forma Então, o literal. arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento não é a primeira metade da segunda vinda de Cristo. São dois eventos muito distintos. E o termo secreto acabou sendo utilizado como argumento para poder falar contra o arrebatamento antes da grande tribulação. Exato. O pastor, então, sim, ele é secreto para o mundo, mas ele não será secreto para os santos. Porque quando o Senhor ele estava sendo arrebatado ou levado aos céus, assunto aos céus, você vê que aqueles que eram deles viu ele vindo. Elias, Eliseu também, você vai ver que o arrebatamento dele não foi secreto, né? Elias subiu, mas Eliseu viu o arrebatamento dele. Então, é secreto para o mundo, para aquele que não nasceu de novo, para aquele que ainda não teve esse encontro com o Senhor, ou não é nada disso? A gente poderia levar por essa linha. Como um evento totalmente desconhecido para essas pessoas, ou que elas até ouvem falar, mas não dão nenhum tipo de crédito, o arrebatamento para o ímpio é secreto. Por quê? Quando a gente fala de iminência, algo iminente é algo que está para acontecer. Agora, a grande pergunta é a seguinte: os crentes serão pegos de surpresa? Essa é a grande pergunta. Que, embora não saibamos a data, nós não seremos pegos de surpresa. Porque nós estamos dia após dia esperando esse evento acontecer, o arrebatamento da igreja. Então, o fato de nós não sabermos a data não quer dizer que será uma surpresa para aqueles que esperam Cristo. Por isso que Paulo fala, todos aqueles que amam a sua vinda. Porque nós amamos essa espera e ansiamos por esse momento no qual Cristo vai buscar a sua igreja. Então, ele é secreto do ímpio. Para a gente, embora não saibamos a data, ele não vai ter nada de secreto, porque a cada dia, né, hoje é pelo contrário, né, a gente conversa com os irmãos, hoje o pessoal está assim, nossa, Jesus está demorando para voltar. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. E é uma expectativa justa, viu? A gente vê que as 5 virgens prudentes dormiram.
ficaram com sono e dormiram. E quando a gente olha esse contexto, a gente, né, no próprio texto de Tessalonicenses que eu estava falando antes, ele fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, 1 Tessalonicenses 5 não tem como ser arrebatamento. Porque para a igreja, arrebatamento são dores de parto ou é júbilo? É júbilo. É um momento de alegria, de felicidade. E no versículo 4 de Tessalonicenses 5, ele diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia, o dia do Senhor, os apanhe de surpresa como ladrão. Então ele fala, esse chamado dia do Senhor não vai apanhar os crentes como ladrão. A grande questão da Tessalonicenses 5, por exemplo, nessa questão toda do secreto, do que não é secreto, é que Tessalonicenses 5, como fala de as repentinas dores de parto, e como fala no versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira, o arrebatamento não é um evento da ira de Deus, ele é um evento do amor e da misericórdia de Deus. Então, Tessalonicenses 5 está falando da segunda vinda. Por isso que também não seremos pegos de surpresa. Por quê? Porque já estaremos com Cristo. E é engraçado que o Tessalonicenses 5, ele faz uma jogada interessante, sabe com o quê? Com a parábola das 10 virgens. Porque no versículo 10, ele fala: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele faz um aceno com a parábola das 10 virgens, porque não faz sentido a gente falar para o crente vigiar e Tessalonicenses 5 falar que nós não seremos pegos de surpresa, quer estejamos vigiando, quer estejamos dormindo. Então ele faz um aceno às 10 virgens, que quando pegaram no sono, ainda assim se encontraram com o noivo. Ou seja, esse evento é da segunda vinda de Cristo e não do arrebatamento. Tanto que o chamado dia do Senhor na Bíblia, em Amós 5:18, ele é chamado dia de trevas e não de luz. Quando a gente olha Amós, um dia de completa escuridão, em Joel 1,15, porque o dia do Senhor está perto e ele vem com uma destruição da parte do Todo-Poderoso. Em Sofonias 1,14-15, está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dias de nuvens e densas trevas. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, um dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Então, quando a gente olha a expressão dia do Senhor na Bíblia, ela é dia de destruição, derramamento da ira de Deus sobre a terra. Então, Tessalonicenses 5, nem falando de arrebatamento está falando da ira de Deus mesmo. Perfeito. O pastor, para situar quem está nos escutando, então, cronologicamente, o Senhor usou Mateus 25, as virgens, e toda vez que o Senhor ele falava em parábolas, ele usava um contexto humano para aplicar algo espiritual para maior entendimento das pessoas a qual ele estava falando. E ali ele está trazendo o casamento judaico, né? E no casamento judaico, o noivo vinha com o pai e tinha que pagar o dotes, né? Para ter o direito legal de se casar com a noiva. Depois ele se retirava para preparar morada para buscar a sua noiva. E é justamente isso que Jesus fez. Ele veio e ele não nos comprou, ou seja, ele não pagou o dotes com ouro e com prata, mas ele nos comprou com o seu precioso sangue. Não com sangue de bodes ou de animais, mas com o sangue carmesim, com o sangue verdadeiro de Jesus. Então nós somos comprados, né? Colossenses 2,14 fala que ele rasgou o escrito de dívida que contra nós era o contrário. O segundo passo, ele voltou para a casa do Pai, que é justamente João 14, 1-3, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim, na casa de meu Pai. Há muitas moradas, se não fosse assim,
eu não vos teria dito que iria preparar um lugar, mas um dia eu voltarei, e para onde eu for, tu também irás. Nós temos visto que a primeira etapa se cumpriu, a segunda etapa se cumpriu, e essa terceira etapa do casamento do noivo com a noiva, que é a igreja, o senhor acha, ou o que o senhor pensa dos eventos, tem mais alguma coisa que não se cumpriu para que o noivo volte para buscar a tua noiva, para casar com a sua noiva? Não, do ponto de vista bíblico, nenhum evento. Tanto que as próprias cartas, incluindo as cartas paulinas, elas falam que Paulo, quando fala 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, os eventos, né, são textos até importantes demais para o arrebatamento, que descrevem a sequência dos eventos dentro do arrebatamento. Ele fala assim, nós o que estivermos vivos. Então, Paulo esperava estar vivo no dia do arrebatamento. Por quê? Porque qual que era o grande critério para Cristo poder arrebatar a sua igreja? Cristo encarnar, morrer, ressuscitar e ascender. A partir desse momento, todos os eventos bíblicos necessários para o arrebatamento já se cumpriram. Por isso que, concordando com a questão do próprio Cristo em relação à iminência, nós não temos na Bíblia nenhum sinal faltante. Porque se faltasse algum sinal, inclusive, era só a gente olhar qual sinal seria esse na Bíblia, na hora que ele acontecesse, a gente poder marcar o evento, que é, puxando o assunto, a grande confusão de Mateus 24. Quando Justamente tratamos Mateus 24 como um evento de arrebatamento, a gente esquece que o que está colocado em Mateus 24 como o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, né, no versículo 29. Aí no versículo 30 fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, versículo 29, o escurecimento do sol, a lua sem claridade, estrelas caindo do firmamento, meteoros sobre a terra, os poderes cósmicos abalados, eles estão descritos na grande tribulação, lá em Apocalipse. Se faltasse acontecer algum evento de arrebatamento, se o arrebatamento, por exemplo, fosse no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação, quando víssemos esses eventos, a gente conseguiria calcular a data. Então, não. Respondendo a sua pergunta de maneira definitiva, pela Bíblia, o que a gente entende dentro do pré-tribulacionismo é que não há nenhum evento faltando e isso pode voltar daqui a 30 anos, como pode voltar daqui a 30 segundos. Para voltar no sentido, um sinônimo que a gente costuma utilizar na igreja, né? Voltar, que a gente fala assim, arrebatar a sua igreja. perfeito. E depois desse evento do arrebatamento, nós teremos 7 anos de bolda, 7 anos de alegria, 7 anos de júbilo, como era que representava os 7 dias de núpcia no casamento judaico? Exatamente isso. Embora a contagem de tempo com certeza não seja igual na Terra e no céu, mas a referência que a gente tem no texto é o quê? A Terra. Então a gente faz a referência pela Terra. Nesses 7 anos da grande tribulação, onde não estamos aqui na Terra, a igreja estará com Cristo e ela passa por dois grandes eventos. Ela passa pela celebração das bodas do Cordeiro, né, a união do noivo com a noiva, com a celebração final desse casamento, que a gente tanto espera, e ela passa pela questão do julgamento do Tribunal de Cristo, né, que é o julgamento dos galardões. A igreja ela não participa do julgamento que é colocado em Apocalipse capítulo 20, porque em Apocalipse 20 diz que foram abertos livros com as obras e foi aberto um livro separado, que é o livro da vida. E que todas as obras foram lidas. E que todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Qual é o grande ponto?
A Bíblia nos fala em Apocalipse 20 que os ímpios ressuscitam para o julgamento do trono branco. Correto? Perfeito. A partir disso, eu tenho um julgamento, eu tenho que ter o quê? Um juiz. Quem que é o juiz? O próprio Cristo, não é isso? O justo juiz. Eu tenho que ter as pessoas que estão sendo acusadas, ou seja, que estão sendo julgadas. Para eu ser julgado, eu tenho que ser primeiramente acusado de um crime. Então, eu vou ler as evidências que estão nos livros, que são as obras, para poder falar se a pessoa é culpada ou não, e fazer uma verificação final no livro da vida, procurando pelo nome da pessoa no livro da vida. Aí nós temos algumas questões. Primeiro, Cristo é o juiz? Ok, nenhum problema com isso. Segundo, para sermos acusados no julgamento do trono branco, a gente teria que esquecer Romanos, que diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quando a gente pensa nos livros abertos com as nossas obras, a gente vai lembrar do quê? Dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Os teus pecados eu lancei no fundo do mar. Que até a gente pega os dois versículos e cria um versículo que não existe, né? Verdade. Que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, porque ele não se lembra e lançou no mar. E aí, Isso a aí está em gente teria... Pastores 18, 18. Oi? Está em Pastores 18, 18. Pastores 18, 18. O, e o versículo 19, pastor 18, 19, diz que lá tem uma placa dizendo proibido pescar. É verdade. E aí o que acontece? A gente não pode ser acusado, porque dos nossos pecados Deus não vai se lembrar. A gente está, indubitavelmente, nós estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Para ser lançado no lago de fogo, o nome não pode estar lá. Então, os crentes não participam desse julgamento, que é um julgamento penal. O ímpio não tem como escapar inocente nesse julgamento. Ele é apenas um julgamento de pronunciamento de sentença. Então, nós passaremos pelo quê? Pelo julgamento do Tribunal de Cristo, que é aquela passagem que fala, cada um veja bem como edifica, aquele que edifica utilizando ouro, prata, pedras preciosas, e aquele que edifica usando madeira, palha e feno. Tudo será testado pelo fogo de Deus. Madeira, palha e feno queimam. Ouro, prata e pedras preciosas não queimam. Automaticamente, o que acontece? Aquele que trabalhou de maneira honrada, maneira dedicada, não relaxadamente, ele alcançará galardão no Senhor. Aquele que não trabalhou de maneira digna, não alcançará o galardão. Mas o texto diz, ele será salvo, ainda que pelo fogo. E como ele fala de um edifício, é a ideia de um edifício pegando fogo e a pessoa conseguindo sair desse edifício a tempo, ela não morre. Então, nós passaremos pelo julgamento do Tribunal de Cristo para os galardões e também pelas bodas do Cordeiro. São os eventos que passaremos nesses 7 anos, enquanto aqui na Terra está tendo a grande tribulação. Perfeito. Quanto à igreja, né, está nos céus, vamos falar um pouquinho dos eventos que vão acontecer para aqueles que estiverem na Terra? Como será? Vamos. Porque a Bíblia fala que um terço do mar, toda a terra será abalada de forma cósmica, né? Haverá terremotos que abalar todos os montes da terra. Vamos descrever um pouquinho sobre isso? Nós estaremos lá pela misericórdia do Senhor, se assim o Senhor permitir, celebrando e jubilando. Mas para quem ficar? Para aqueles que não aceitaram, para aqueles que nós falamos, pregamos, anunciamos e rejeitou a palavra do Senhor, como que serão esses eventos para aqueles que ficarem aqui na grande tribulação? Porque a Bíblia fala que nunca houve e nunca mais haverá algo semelhante, né? Inclusive o pessoal do mid-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, eles falam que seria injusto um arrebatamento pré-tribulacional, porque seria uma época da igreja que a igreja não sofreria perseguição. Porque no período de maior perseguição, a gente não estaria aqui. Esse parâmetro, primeiro,
não tem embasamento bíblico, é puramente um argumento sem base, sem nenhuma passagem para sustentá-lo. E falar que seria injusto, já que a igreja foi perseguida, e a igreja, lembrando, ainda é perseguida, nós temos vários cristãos sendo mortos todos os dias, mundo afora, mas justamente por conta desse parâmetro que o pastor trouxe. Não é uma tribulação comum, não é uma perseguição comum, é uma perseguição como nunca houve na história e nunca haverá depois. Então, nós realmente entendemos que a igreja não estará aqui justamente porque a Bíblia nos fala que Deus não nos destinou para ir. E a grande tribulação, ela é justamente a ira de Deus caindo sobre a terra. Primeiro, nós vamos ter essa questão do anticristo, que é o líder mundial no sentido político. A Bíblia diz que a ele foi dada autoridade sobre todo o povo, tribo, língua e nação. E teremos também o falso profeta, que é o líder religioso que implantará a adoração ao anticristo. Isso já colocará uma grande perseguição. Por quê? A Bíblia nos fala claramente que aqueles que não aceitarem a marca do anticristo não poderão comprar e não poderão vender. Ou seja, no Ou seja, mínimo, vai se tornar um andarilho, um morador de rua, né? Um mendigo. no No mínimo mínimo. isso. Se conseguir permanecer Da vivo, marca da besta. por não aceitar a marca da besta. Se conseguir permanecer vivo, no mínimo será isso. Agora, por que eu falo se conseguir permanecer vivo? Porque a Bíblia nos fala, em Apocalipse, que ao anticristo foi dado vencer os santos. Quando a gente vê, por exemplo, tem a passagem aqui, que ao anticristo foi dado vencer os santos. Se ao anticristo foi dado vencer os santos, como que nós vemos isso, né? A igreja não está aqui porque Deus não os destinou para a ira. Esses santos precisam ser pessoas que aceitarão a Cristo durante a grande tribulação. Então, emendando uma coisa na outra. Qual é o grande ponto em relação ao governo? Um líder mundial que perseguirá os cristãos, porque ele vai ser o alvo de toda adoração. Então, qualquer pessoa que não o adore vai ser condenada à morte. Então, nós temos que, se não somos destinados à ira, e se Deus nos protege e nos guarda do inimigo, não teríamos como estar aqui para sermos mortos por ele. Então, esses mortos, esses santos, eles são pessoas que aceitaram a Cristo durante a grande tribulação. Então, os santos, a igreja, não estarão aqui. Quem aceitará Cristo depois desse evento, do arrebatamento, aí eles sim estarão sujeitos a morrerem. Por isso que nós temos passagens no Apocalipse dizendo que as almas estão diante do trono, clamando, porque não vingas a nossa morte. Até Apocalipse 20 mesmo fala que ele viu as almas dos santos diante de Deus, dos que foram mortos porque não negaram a Cristo, não negaram o Evangelho, não adoraram a besta e não receberam a sua marca. Os dois últimos eventos são distintivos da grande tribulação. Então haverá pessoas que se converterão na grande tribulação, mas o anticristo irá persegui-las e irá matar uma boa parte delas. Além disso, só fazendo um adendo aqui, aquela grande discussão, né, como que eles irão se converter se o Espírito Santo não vai estar na terra, se ele vai subir com a igreja. Ele veio em Atos 2, então ele tem que ir embora no arrebatamento. Só que vai ser como na antiga aliança, correto? Só que a presença de Deus, ela está sobre toda a terra. Será de forma tirada porque a igreja está indo. Mas você vai ver Isaías 6, quando ele vê o Senhor, ele declara justamente isso, né? Ele fala, santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, ele é tão onipresente que o Espírito dele não tem como ser retirado da terra, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É isso mesmo? Isso. Quando Jonas pregou em Nínive, quem convenceu Nínive da justiça, do pecado e do juízo? Com certeza. Foi a graça do Senhor. Se Deus manda Jonas falar um pronunciamento de juízo, que é uma coisa curiosa, porque na Bíblia o pronunciamento de juízo é um ato de misericórdia, né? É um ato de amor.
é porque eles podiam, então, entender justiça, pecado e juízo. E a única pessoa que convence justiça, pecado e juízo é o Espírito Santo. Seria como na antiga aliança. O Espírito Santo não vinha, ele não tinha vindo de uma forma especial, como veio em Atos 2 e está até hoje, mas ele é onipresente porque ele é Deus. Então, mesmo ele indo para a igreja, ele ainda é onipresente, porque ele nunca deixará de ser Deus e convencerá as pessoas acerca da salvação. Tanto que haverá pregação. Quando a gente olha as duas testemunhas, elas profetizam. Perfeito. Então haverá pregação. Quando a gente olha, por exemplo, tem uma passagem que fala de 3 anjos, e um desses anjos está em Apocalipse 14:6. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu, portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, por que que um anjo está anunciando o evangelho eterno? Porque pessoas podem se converter. Por que que as duas testemunhas profetizam? Porque pessoas podem se converter. E juntando com o começo da nossa conversa, por que que as duas testemunhas profetizam, evangelizam? Por que que tem anjo falando do evangelho? Se a igreja está na terra, essa missão pertence à igreja. Isso é mais um sinal claro que a igreja não está na terra na grande tribulação. Porque se ela estivesse, Deus não precisaria enviar duas testemunhas e enviar um anjo para poder falar do evangelho. Maravilhoso. Então, Maravilhoso. então nós vemos como todos os eventos e todas as questões, elas vão se ligando. A gente consegue formar um raciocínio e consegue ir entendendo cada vez mais se a igreja não estará na grande tribulação. Dentro da sua pergunta, a gente também tem os eventos, que são os eventos que eles chamam de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E essas 7 taças são chamadas de 7 taças da ira de Deus. Sendo propositalmente repetitivo, Deus não nos destinou para a ira. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Nesses 7 selos, por exemplo, a gente vê no primeiro selo o início da ação do anticristo, começando em Apocalipse 6. A gente vê no segundo selo o cavaleiro vermelho, que remove a paz e causa a guerra. No terceiro selo, o cavaleiro preto, que provoca a queda da economia e fome por toda a terra. Nós vemos no quarto selo, só no quarto selo, nós temos a morte de 1/4 da população do mundo. Está em Apocalipse 6, versículo 7. Eu vou abrir aqui porque essa passagem a gente vai ter que ler. Ele fala assim, ó: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei, eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então, se nós temos hoje 8 bilhões de pessoas na terra, em apenas um evento apocalíptico morreriam 2 bilhões de pessoas. Nós temos o quinto selo, aonde se vê almas dos cristãos mortos na grande tribulação, clamando diante do altar de Deus, pedindo vingança pela sua morte. O sexto selo, um grande terremoto, junto com alterações do sol e da lua. E o sétimo selo, que anuncia as 7 trombetas. E aí, na primeira trombeta, 1/3 de todo o verde da terra é queimado, em um evento. Na segunda trombeta, 1/3 do mar, 1/3 da vida marinha e 1/3 das embarcações no mar, tudo destruído. Na terceira trombeta, 1/3 das águas doces fica poluído. Na quarta trombeta, o sol escurece em 1/3. E aí, nós temos na quinta trombeta aqueles demônios que são descritos em Apocalipse 9 como gafanhotos, que são soltos do abismo, do poço do abismo. Em Apocalipse 9, 1 a 12, nós temos na sexta trombeta 1/3 da humanidade morre,
pela fumaça que sai desse abismo quando esses demônios são libertos. E a sétima trombeta anuncia as 7 taças. As 7 taças. Na primeira, feridas malignas dos seguidores do anticristo. Na segunda, o mar se torna em sangue e toda a vida marinha acaba. Na terceira taça da ira, as águas doces se tornam em sangue. Na quarta taça da ira, no primeiro momento, na trombeta, a gente tem o escurecimento do sol em 1/3, e no segundo momento, na quarta taça, a gente tem o aquecimento do sol em 7 vezes, está em Apocalipse 16, 8-9. E é uma referência a Isaías 30:26 também, que fala sobre esse aquecimento do sol. A quinta taça, a terra do anticristo atingida com trevas, com dor e feridas. A sexta taça, a seca do rio Eufrates e a reunião dos exércitos para o Armagedon, porque já nesse momento já está mais perto, aí sim, da segunda vinda de Cristo. Lembrando que, como a Bíblia fala os acontecimentos da grande tribulação, quem estiver na grande tribulação e ver os acontecimentos consegue calcular quando Cristo vem. E a sétima taça, o maior terremoto da história, Jerusalém é dividida em 3 partes, de tão forte como o terremoto que atinge o mundo e atinge Jerusalém também. Então, fazendo um resumo bem resumido, muito, muito resumido, esses são os eventos da grande tribulação. Então, perfeito. O senhor falou da questão dos eventos aí. Para muitos, as duas testemunhas que irão pregar são Elias, né, e Moisés, representando a lei e representando o profeta. O que o senhor pensa disso? Qual que é o ponto? As duas testemunhas, elas estão em Apocalipse 11. E quando a gente olha para Apocalipse 11, o que a gente encontra? Darei, versículo 3, as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias são 3 anos e meio. Perfeito. Seguindo o calendário judaico, que na média tem 360 dias e não 365. Ok. Então, em vez de 1275 dias, dá 1260 dias. Ele fala, são estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, em pé diante do Senhor da terra. E ele vai falando que tem autoridade para devorar seus inimigos, e ele conta isso no versículo 7 de Apocalipse 11. O que ele diz? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as 2 testemunhas, e as vencerá e as matará. As 2 testemunhas serão mortas. Então não tem Versículo cabimento 8. eles ressuscitarem para morrer de novo, né? Exatamente. No versículo 8, o cadáver deles fica estirado na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Então, se fosse Moisés e Elias, o que a gente teria que fazer? Moisés e Elias hoje, eles estão no céu com Cristo. No arrebatamento, quando a gente vê 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, quando Cristo vem nas nuvens, ele traz consigo os santos. Ele traz consigo a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aí ele fala assim, ora, pois se cremos, versículo 14, que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem. E ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, não seremos arrebatados antes daqueles que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Moisés e Elias, no arrebatamento, eles ressuscitarão. Assim como Adão, assim como Abraão, assim como Davi, os santos do Antigo Testamento irão ressuscitar. E aí ele diz no 17: depois nós, os vivos, porque Paulo esperava estar vivo para o arrebatamento, os que ficarmos vivos até essa data, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Moisés e Elias, sendo ressuscitados no arrebatamento, eles teriam que voltar para a terra para poder serem as duas testemunhas. Só que se eles são mortos pelo anticristo, a morte só existe na presença do pecado. E nós estaremos no céu com Cristo, com o corpo glorificado. Seria necessário desglorificar o corpo de Moisés e Elias para que eles pudessem morrer. Então, Moisés e Elias teriam que readquirir uma natureza pecaminosa. Não faz o menor sentido. Até se a gente pensasse no arrebatamento mid-tribulacional ou pós-tribulacional, a gente vê o quê? Se eles estão no céu com Cristo, porque não houve arrebatamento para que eles ressuscitassem, eles que estão sem condição de pecar há milhares de anos, porque quando o crente morre, ele vai para o céu, ele já perde a natureza pecaminosa nesse momento. Eles teriam que ressuscitar e com uma natureza pecaminosa. Não há nenhuma previsão bíblica para que uma pessoa, após alcançar o estado pleno de santificação, aonde ela perde a condição de pecar, seja pela morte ou pelo arrebatamento, que vier primeiro para cada um, não existe nenhuma previsão bíblica dessa pessoa voltar a ter a natureza pecaminosa para que então ela possa morrer. Então não tem condição de ser Moisés e Elias, assim como não tem condição de ser nenhum dos santos da Bíblia. Perfeito. Quando o senhor fala primeiro os mortos ressuscitarão, vamos deixar bem claro que é de forma corpórea, de um corpo glorificado e vivificado, correto? Porque as almas dos santos já clamam debaixo do altar em Apocalipse 6, né? Isso. Quando a gente ressuscita, né? Ver Nós a ressuscitamos. unidade de novo do Isso. corpo, alma e espírito. Quando nós ressuscitamos no arrebatamento, o que 1 Coríntios 15 vai falar para a gente? Ele fala assim, deixa eu só achar aqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, Perfeito. tentando juntar todos os pontos aqui. Quando pensamos num arrebatamento, por exemplo, pós-tribulacional, a igreja encontra com Cristo nas nuvens e automaticamente já desce para a terra. É um Já ioiô, cria um né? Bate e volta. conflito, é um bate e volta. Já cria um conflito com João 14 com as próprias palavras de Jesus, porque a gente não vai para o céu, então, para onde Jesus está neste momento preparando a morada. E quando Cristo volta, existem ímpios na terra. Cristo vai governar também sobre os ímpios, até que haja, no Apocalipse 20, um julgamento final. Então, quando ele fala que o sangue, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, ele está falando de céu, não está falando de terra. Esse que eu digo um mistério, versículo 51. Nem todos morreremos, mas transformados todos seremos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, a ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, lembra de Tessalonicenses 4? Sim, sim. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, Glória a Deus. quando ele fala que os mortos ressuscitarão literalmente, com o corpo físico. Assim como nós seremos transformados e permaneceremos com o corpo físico. Lembrando que Cristo, depois que ressuscitou, Cristo andou, Cristo comeu, ele se reúne com os discípulos e come, e logo depois atravessa uma parede. É maravilhoso. Eu vejo essa passagem em Salmos 24, eu acho incrível quando
o Senhor com o corpo glorificado vai chegando aos céus, né? E os anjos começam a questionar um ao outro, a indagar e a falar assim: quem é esse? E eles começam a falar assim: é aquele que não se deu à vaidade, que tem as mãos limpas. Quem é esse? Homem forte, poderoso na batalha. Quem é este? Este é o Rei da Glória. Abriu os portais eternos, porque é Aleluia. chegado o Rei da Glória. É muito lindo, porque ninguém com corpo glorificado tinha entrado no céu e estreado aquele lugar. E para eles, quando viu o Senhor de forma gloriosa, ele, quem é? Quem é? Ele é o Rei da Glória. Abriu os portais eternos, Aleluia. porque é chegado o Rei da Glória. É muito lindo. Exatamente isso. E nós seremos fisicamente assim como ele é. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia nos diz, né? As tribulações que vivemos aqui não podem se comparar com a glória de Deus que em nós há de se Eu manifestar. amo Porque esse texto, fala dessa Romanos 8:18, transformação. né? Oi? Romanos 8:18, eu amo esse texto. Esse texto é maravilhoso. Por quê? Porque é a transformação do nosso corpo. É esse anseio que nós temos. Porque para o crente, para o verdadeiro cristão, a gente tem dois grandes problemas. A gente luta contra o pecado, porque essa batalha é permanente, e a gente tem esse incômodo de ter essa natureza pecaminosa. Isso não é uma coisa que nos agrada. Então, uma das coisas que eu falo que a gente mais tem que ansiar, junto com a volta de Cristo, porque é tudo um grande pacote, na questão do arrebatamento especificamente, perdão, é que nós nos encontraremos com o nosso Senhor, nos encontraremos com o noivo e nós seremos libertos de maneira definitiva da natureza pecaminosa. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Isso tem que ser um anseio no nosso coração, da gente ficar livre dessa natureza, desse corpo da morte, porque hoje não somos mais escravos do pecado, mas ainda somos portadores de uma natureza pecaminosa. Como Romanos também trabalha isso. Ele fala: quem me livrará do corpo desta morte? Fala: glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é Cristo que nos livrará do corpo desta morte. É por isso que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, porque isso só ocorre com um corpo que ainda pode pecar, com o corpo pecaminoso. E nós seremos, pela graça de Deus, livres disso tudo. Então, a ressurreição, ela é sim física. Até aqueles que ressuscitam na volta de Cristo, ao final da grande tribulação, ressuscitam também com o corpo físico. Como o pastor disse, né, no quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Peraí, esses santos que já morreram em toda a história ressuscitam no arrebatamento. Então, esses são aqueles que morreram na grande tribulação. Por isso que eles também são citados em Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Até aí poderia ser qualquer época. Só que ele continua. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. Então ele fala de pessoas salvas que morreram na grande tribulação e que ressuscitam na vinda de Cristo, em sua segunda vinda. Lembrando que esses salvos não são a igreja já foi arrebatada. Eles são o povo de Deus, mas a igreja já foi arrebatada. Porque se ele nos livra da ira, né, como diz, não estou enganado, Efésios, naquela grande discussão se nós somos livrados na grande tribulação ou se nós somos livrados, se nós somos livres da grande tribulação ou na grande tribulação. Aí nós vemos que se a igreja fica, ela não pode ser tocada pelo diabo.
Porque se a igreja fica, ela tem que ser a representação da mulher Apocalipse 12. Então, se aquele termo da grande tribulação significar na grande tribulação, Apocalipse 6, 9, Apocalipse 24 não fazem sentido, porque são pessoas que morreram na grande tribulação. Seria a igreja morrendo na grande tribulação. E aí o texto de Apocalipse 3, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os feridos sobre a terra, ele não faz sentido se ele for porque as pessoas morrem, os santos morrem perseguidos pelo anticristo na grande tribulação. Então nós vemos que essas ressurreições, elas são ressurreições totalmente literais, onde a pessoa fica com o corpo físico, relembrando o quê? O Éden. Quando nós somos criados como? Espírito, alma e corpo. O plano de Deus pode ser frustrado? Não. Jó 42:2 fala: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Tendo Deus criado o ser humano com corpo físico, o ser humano tem que passar a eternidade com o corpo físico. Tanto os santos quanto os condenados no lago de fogo. Todos os seres humanos passarão toda a eternidade com o corpo físico. Porque o homem foi criado com o corpo. O corpo não é um adicional, como a gente pensa muitas vezes, né? A gente tem uma questão muito forte hoje em dia, que a gente fala na discussão dicotômica e tricotômica, né? Os tricótomos falam assim: nós somos um espírito, temos uma alma, moramos no corpo. A gente não mora no corpo. Nós somos esse corpo. De forma completa e plena, né? De forma completa e integral. Nós somos esse corpo. Nós somos espírito, nós somos alma, não temos uma alma, nós somos essa alma e nós somos também esse corpo. Por isso que a ressurreição era literal. E textos bíblicos confirmam isso, né? Hebreus 4:12 fala que ele divide entre a junta e a medula, entre a alma e o espírito. Hebreus 4:12. E é uma coisa curiosa, por causa do seguinte: quando a gente olha na anatomia, o que é uma junta? Uma junta é uma articulação. Quando ele fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que faz separação entre juntas e medulas, o que ele está dizendo ali? Quando eu penso, por exemplo, no joelho, o joelho é uma articulação. Quando eu penso no cotovelo, o cotovelo é uma articulação. Se eu separo um osso do outro, a articulação deixou de existir, correto? Perfeito. Então, se ela separou, ela não é mais articulação, porque só é articulação se está junta, se está unida. É por isso que a articulação tem como sinônimo o quê? Junta. Até a brincadeira que a gente faz na anatomia é isso. A articulação é junta. Se separa, não é mais articulação. Então, existe uma integridade articular. E aí ele fala, ele usa essa questão anatômica para se referenciar que a palavra de Deus é tão afiada como a espada de dois gumes, a ponto de separar o que é inseparável. Porque se separa, deixa de ser. Quando a gente pensa em medulas, ali está falando de medula óssea. O osso, ele é íntegro, ele é uma só peça. Para eu poder acessar a medula óssea, como a gente diz aqui em Minas, é poder pegar o tutano do boi, eu tenho que partir esse osso no meio. Certo? Se esse osso está partido no meio, ele está quebrado. Então é como se o texto dissesse, ele divide até aquilo que é indivisível. Porque o homem vai ficar íntegro, vai ficar completo por toda a eternidade. Aleluia. Eu brinco com quem me conhece, eu fico falando, mas você está cheio de Deus até o tutano do osso. Exatamente Porque isso. eu vejo Elias e Eliseu, quando recebe a unção dobrada, né? Elias tinha morrido e 7 milagres ocorreu através da vida dele, né? E quando Eliseu morreu, ele tinha morrido com 7, né? Então, se ele recebeu unção dobrada, teria que ser 14 através da vida dele. Mas quando uma pessoa morreu e foi jogar o corpo daquela pessoa nos ossos de Eliseu, teve que reviver. Até por quê? Porque até os ossos era cheio de Deus. Aleluia. Eu
amo essa passagem. Isso é Você é cheio de Deus até o maravilhoso. tutano. Até o tutano, literalmente até o tutano. Aleluia. Mas vamos lá. Nós estávamos falando das testemunhas. Então, para que seja uma testemunha, das duas testemunhas, provavelmente ela já está viva, correto? Quando ocorre o arrebatamento, sim. Quando ocorre o arrebatamento, a gente entendendo que não vai demorar muito para se iniciar a grande tribulação, essas testemunhas são adultos, então elas têm que já estar vivas no evento do arrebatamento. E o anticristo e o falso profeta, para o Senhor já estar vivo e vem de onde? Sim, ninguém tem como precisar, mas para o Senhor, ele vem de qual etnia, de qual lugar? Como que são essa questão da besta que emerge do mar e da terra? Quando a gente fala em questão do anticristo, a gente tem que lembrar de Daniel capítulo 9, quando ele fala das 70 semanas. Não vou entrar nas 70 semanas aqui, porque só as 70 semanas dá uma outra live inteira. Na questão das 70 semanas, A gente ele faz, tem fala... problema. Exatamente, estão aí para isso. Nas 70 semanas, ele fala assim, o povo do príncipe que há de vir. Então, o povo que destruiu Jerusalém no ano 70 foi Roma. Perfeito. Certo? E aí, muitos colocam, ele tem que ser um europeu. Porque quem destruiu foi Roma, tem que ser um europeu. Qual que é o ponto? Pode estar correto isso? Pode. Mas é apenas uma conjectura. Não há textos suficientes para a gente poder afirmar isso. É aquela velha questão. Onde a Bíblia não é clara, não tem como ser. Lembrando que a Bíblia ela é suficiente. Ela nos dá as informações necessárias para vivermos uma vida com Deus aqui na Terra, esperando o encontro com o Senhor. Mas ela não é exaustiva, ela não fala sobre todos os assuntos. Agora, a gente tem que lembrar também que o povo do príncipe que há de vir, o Império Romano dominava praticamente todo o planeta. Por outro lado, fica difícil também tentar definir uma etnia. Embora muitos dentro da academia joguem uma ideia de um europeu com alguma ascendência judaica para poder conseguir ter um trâmite tão grande também entre os judeus para poder assinar o acordo de Daniel, capítulo 9, que starta a última semana das 70 semanas de Daniel. Perfeito. Vamos adiantar um pouco aqui. A igreja, contando ali, falando de Daniel 9, você vai vendo ali tempos, estações, você vai vendo o que vai acontecendo ali. Nesse período da igreja, o tempo foi parado porque aquelas profecias era para o povo de Israel, porque há uma confusão de povos, para que existem profecias que são para a nação de Israel e outras que são para a igreja, para a noiva do Senhor. E as pessoas às vezes não fazem distinção das duas coisas. Tem como rapidamente o senhor falar um pouquinho sobre isso para mim, para nós adiantarmos um pouquinho? Entendeu a pergunta? O que acontece? Primeira coisa, a gente tem que entender que quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por quem? Por todos aqueles que um dia o aceitaram. Seja antes da cruz, seja depois da cruz. Porque Hebreus fala claramente que a morte de Cristo perdoou as transgressões daqueles que morreram sob a antiga aliança. Então, as pessoas da antiga aliança não foram salvas por nenhum outro modo que não seja a morte de Cristo. A salvação na antiga aliança também era pela graça, só que esperando o Messias que havia de vir. Enquanto a salvação na nova aliança, ela é pela graça também, baseada no Messias que já veio e um dia voltará. Quando Cristo comprou, nos comprou com seu precioso sangue, a gente vai para Apocalipse 5,
E nós vemos em Apocalipse 5, no versículo 9, dizendo assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E essas pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, todos os povos da terra compõem o povo de Deus. Porque uma pessoa do Brasil que aceita Jesus, ela é povo de Deus. Uma pessoa da Austrália que aceita Jesus, ela é povo de Deus. Uma pessoa do Japão que aceita Jesus, ela é povo de Deus. Então, o povo de Deus espiritualmente, ele vem de todos os povos etnicamente. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Quando nós encontramos Apocalipse, Daniel 9, por exemplo, no versículo 24, ele diz assim: o anjo diz para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O de O Israel. povo judeu. O povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Ele coloca: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Quando ele fala isso, ele, no versículo 25, logo coloca: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ele já fala em Jerusalém novamente. Então, a passagem de Daniel 9, ela envolve as questões escatológicas, mas ela é uma passagem especificamente acerca do povo judeu, do povo de Israel. Quando nós temos as 70 semanas, ele fala que também serve essas 70 semanas para dar fim aos pecados, fazer cessar a transgressão, para expiar a iniquidade. Quando que a iniquidade foi expiada? Quando que os pecados foram pagos? Na cruz de Cristo. Então, quando a gente analisa, eu só vou citar isso, eu não vou me aprofundar, mas quando a gente analisa a data da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, os muros de Jerusalém, e contamos 70 semanas, sendo cada semana 7 anos e não semanas 7 dias, quando nós contamos 69 semanas, nós paramos exatamente na cruz de Cristo. Perfeito. Então dá 483 anos. E quando vemos que são 483 anos e falta uma semana, faltam 7 anos para completar 70. Nisso, nós vemos que a grande tribulação, ela dura quanto tempo? Mais 7 anos. Por isso que nós dizemos que ela é a última semana. Quando a gente estuda mais a fundo a questão das semanas, a gente vê todos esses cálculos, são bem legais. Então, ela é a última semana. Logo, a gente costuma dizer o quê? No período da igreja, não está se contando escatologicamente o período de Israel. Então, é como se o relógio escatológico estivesse para Israel parado e para a igreja correndo. A partir do momento que tem o arrebatamento da igreja, mais especificamente, a partir do momento da assinatura do Tratado de Paz do Oriente Médio, descrito em Daniel 9, onde, a partir daquele momento, o sacrifício volta, e para o judeu ortodoxo sacrificar tem que reconstruir o templo de Salomão. A partir dessa assinatura desse tratado em Daniel 9, começa a grande tribulação, que é a última semana. E aí Deus está tratando com quem nessa última semana? Além de toda a terra, tratando especificamente com o povo dele. Porque ele fala 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, sobre Israel, sobre os judeus. Então a gente tem que diferenciar o seguinte:
povo de Deus. O pastor Zé Maria é povo de Deus. O Charles é povo de Deus. Todo mundo que está assistindo a live que confessou Cristo e seguiu a Cristo é povo de Deus. Agora, existe o quê? Um de cada país, um de cada etnia, e isso não faz diferença espiritualmente falando. E um outro ponto. Jesus trata o povo dele, espiritualmente falando, de todo o povo, tribo, língua e nação, mas ele também trata seu povo étnico. Ele trata o seu povo terreno. Ele trata com os judeus, ele trata os judeus. Por isso que no Antigo Testamento tem um texto que diz que eles verão Cristo, verão as marcas em suas mãos e que eles perguntarão: que marcas são essas em suas mãos? É como se os judeus batessem a mão na testa e falassem assim: era verdade. E aí ele responde: são as marcas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. E naquele momento, todo Israel, aquele finzinho de Israel, ímpio, que estava na grande tribulação, porque não se converteu na igreja, e que foi preservado na perseguição do anticristo, Apocalipse 12, a mulher que deu origem a um varão, quem dá origem étnica ao varão que regerá as nações com cetro de ferro? Israel, não é a igreja que gerou a Cristo, Cristo gerou a igreja, ao contrário. Então não tem como aquela mulher de Apocalipse 12 ser a igreja que fica na terra na tribulação, porque não é a igreja que gera Cristo. Oi? Muitos dizem que é. O mídio tribulacionista, e principalmente o pós-tribulacionista, porque essa mulher protegida no deserto, Apocalipse 12, nos últimos 3 anos e meio. Eles falam, essa mulher é a igreja, mas essa mulher não gera Cristo, é Cristo que gera a igreja. Então, quando esse remanescente... Oi? Eles defendem e usam também o texto de Amós 2,14, fala que Deus atrairá o homem ao deserto para falar ao coração. Eles tentam linkar essas duas passagens, que nesse momento o Senhor, na grande tribulação, vai levar a igreja, vai levar o seu povo para o deserto e vai protegê-los de forma sobrenatural, como protegeu o povo de Israel no deserto. O Posto defende muito essa tese. Agora, se essa igreja é protegida de modo sobrenatural, como que Apocalipse nos diz que ao anticristo foi dado vencer os santos? Como que vemos no Apocalipse? Como que vemos no Apocalipse as almas dos santos que foram mortos por não receberem a marca da besta clamando diante do altar? Então, no final das contas, essa visão não fecha, porque a gente fala que a igreja fica na grande tribulação e ela é protegida porque a Bíblia diz que será protegida da hora da tribulação que virá sobre toda a terra, e esse ek no grego, ele é tanto dentro quanto fora. Ele tem os dois significados. Eles falam, não, então é dentro. Então, se ela é guardada dentro da grande tribulação, mas ao mesmo tempo é dado ao anticristo vencê-la, matá-la, persegui-la e matá-la, como que ela é guardada dentro? Então, cai em contradição, porque ela não seria protegida, né? Cai em contradição porque ela não seria protegida. Aí Deus protege no final, Cristo protege o seu povo étnico também. O seu povo espiritual, ele arrebatou. O seu povo étnico, ele protege na grande tribulação. E aí ele se converte. Por isso que a gente fala que o remanescente final de Israel, a Bíblia diz que ele se converte. É quando eles veem Cristo voltando em sua segunda vinda. Então existe o povo de Deus, povo espiritual, e existe o povo de Israel, que Jesus trata com eles especificamente por serem seu povo étnico, que ele criou lá em Abraão. Abraão não era judeu. Quem fez de Abraão um judeu foi o próprio Jesus. Por isso que ele fala, a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir dele, que dá origem aos judeus, Abraão, todas as famílias da terra, judeus e gentios, serão abençoados. Mas ele trata com a família dele. Especificamente no sentido étnico, humano, Jesus preserva inclusive a família dele, fisicamente falando. Não apenas a família espiritual. E aí nós não confundimos esses dois grupos. Uma coisa é Israel sendo tratada por Jesus como povo étnico do qual ele nasceu. Outra coisa é povo de Deus, igreja. Por isso que as profecias para a igreja, com Apocalipse 12, a gente não coloca
as profecias para Israel com Apocalipse 12, a gente não coloca sobre a igreja, senão a conta não fecha. Perfeito. Nós falamos das duas testemunhas, nós falamos do anticristo, do falso profeta, e para o Senhor, o reinar do Senhor vai ser milenar, vai ser de forma literal, ele vai pisar e reinar por 1000 anos sobre essa terra? Sim, Cristo, quando vem em sua segunda vinda, ele vem e reina por 1000 anos sobre a terra. Por isso que fala, por exemplo, deixa eu abrir aqui Apocalipse capítulo 20, aí ele diz assim: vi as almas decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na mão e na testa, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aonde o texto é claro, eu não tenho necessidade de alegorizar. Quando eu quero falar que o milênio não é literal, eu preciso falar que não, o milênio ele é apenas a especificação de um grande período de tempo, não necessariamente 1000 anos. E o texto coloca 1000 anos, e coloca depois dos primeiros 1000 anos, os restantes dos mortos sobreviverão, que é o julgamento do Apocalipse 20, julgamento do trono branco. Então, eu sigo sim a linha mais literalista do texto. É claro que o Apocalipse ele usa símbolos, Eu vou dar um exemplo, quer ver aqui no próprio capítulo 20. Ele fala assim: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, pessoas, literalmente falando, os ressuscitados, os índios ressuscitados em Apocalipse 20. No versículo 14, ele diz: então a morte foi lançada no lago de fogo. A morte é uma pessoa? Não é. Só no gibi da Turma da Mônica e nos filmes de terror, que tem aquela pessoa com a foice e tudo mais. Então, quando ele fala a morte foi lançada no lago de fogo, ele está falando o quê? Simbolicamente. Não haverá mais morte, porque na terra não haverá mais pecado. Mas quando ele diz que aquele que não foi inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ele está sendo literal. Então, eu só alegorizo, eu só entendo o símbolo como não sendo literal quando ele realmente não é. A partir do momento que o texto faz menção a algo literal, ou aquele símbolo leva para algo literal, a gente entende literalmente. Daí os 1000 anos serem também 1000 anos literais do governo de Cristo na Terra, aonde também nós temos, né, um outro estudo acerca do milênio, porque o milênio é esse tempo de restauração da Terra. Por isso que Romanos fala que a natureza clama esperando a sua redenção. Se pensamos em um novo céu, uma nova terra, no sentido de um outro planeta, por que a natureza deste planeta está esperando a redenção dela? Nós fomos redimidos? Nós fomos redimidos. Deus nos destruiu e fez outro José Maria e outro Charles? Não. Deus nos restaurou. Então, a natureza, assim como diz em Romanos, ela aguarda a restauração. Por quê? Porque ela será restaurada. E no milênio, nós vemos o quê? Que a criança colocará a mão na toca da áspide e não será picada. Que o leão pastará junto com o cordeiro. Quando a morte for tirada da terra, lá no final, Apocalipse 20, 21, 22, quando não tiver mais pecado sobre a terra, e isso permanecerá por toda a eternidade, viveremos com Cristo por toda a eternidade sem termos mais a condição de pecar, também não haverá morte, nem nossa, nem de nós que estamos com Cristo, e nem dos animais, porque a morte ela só vem quando o pecado se instala. Não, perfeito. Pastor, muitos acreditam como Cristo na cruz foi crucificado em suas mãos ou no punho, tanto faz, e nos seus pés. Muitos pregam, nós pregamos que todo aquele que tem um encontro com Cristo, por causa das suas chagas, das suas feridas, tem a vida transformada, e as mãos significam ações, né? E a cabeça geralmente é a autoridade. A marca da besta para o Senhor é uma questão de
somente não é literal, mas são ações e domínio sobre a mente, ou a marca será literal, tanto na mão, tanto na fronte? Porque muitos Deixa eu pensam fazer. que será das ações e um domínio do psique, né? Um domínio da mente do ser humano. Isso é uma, uma grande discussão, né? Se haverá algo visível, se haverá algo visível ou não. E quando nós vemos a questão da marca, nós temos o termo caragma no grego. Quais são quando olhamos o dicionário grego, quais são os significados de caragma? Selo ou marca impressa. Selo ou marca impressa são visíveis? Logicamente, são visíveis. A marca imprimida com ferro quente nos cavalos. Todo Visível mundo que também. já foi numa fazenda já viu isso. Ou seja, é visível? É visível. Algo esculpido, gravado, é visível? É visível. Aí ele fala até assim, de imagens de idolatria, no sentido literal, de uma imagem, que, né, a gente vê na Bíblia que não podemos ter imagens de escultura. Então, o termo caragma, quando nós olhamos no original, ele é um termo que coloca uma visibilidade dessa marca na mão, na testa. Então, eu levo para o mais simples possível. Eu levo para a tradução a partir do grego. A palavra caragma para marca, no sentido de marca na mão, na testa, tem que ser, pelo grego, uma marca visível, né? Aonde terá uma identificação daquele que se rendeu ao governo do anticristo, e se render ao governo do anticristo é sinônimo de eu adoro o anticristo, eu adoro a esse governante. E aí, então, será permitido a ele ter uma vida, entre aspas, normal. Mas eu creio, sim, que pelo termo caragma no grego, de ser algo visível, algo marcado na pessoa. Maravilhoso. Nós estamos descrevendo os eventos de forma cronológica, né? Você percebe que nós falamos do arrebatamento, sobre a igreja, sobre como vai ser o período tribulacional, sobre a marca, se ela é literal ou não. E depois depois do milênio, vai haver a famosa guerra de Gog e Magog. O que acontece depois do milênio? Nós vemos em Apocalipse 20 que depois do milênio ressuscitam os ímpios. E aí, quando os ímpios ressuscitam, eles são julgados e condenados ao lago de fogo. No versículo 7, ele diz que quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, ou seja, Jerusalém. E aí a gente pensa sempre numa batalha, né? Uma questão dos exércitos se enfrentando. Aí o final do versículo 9 diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aí, no versículo 10, está falando: o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só o anticristo, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Lembrando que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo na segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação. Então, depois dos 1000 anos, Satanás, que estava preso, quando Cristo volta, ele lança o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e prende Satanás no abismo, no Hades. Depois dos 1000 anos, ele solta Satanás. Como há no reino milenar ímpios e salvos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas não fala Salvador, que Deus não obriga ninguém a segui-lo.
Então, ele irá seduzir as nações que não estão com Cristo para ir a Jerusalém matar a Cristo. Então vem fogo do céu e os consome. É a última batalha descrita na Bíblia. A partir daí é Apocalipse 20, aí é restauração completa da terra já terminando, aí é a nova Jerusalém descendo sobre a antiga Aleluia. Jerusalém, aí é vida na terra sem natureza pecaminosa, sem sofrimento, sem choro, sem dor, e nós como igreja seremos os representantes de Cristo sobre os povos que ficarão com Cristo na eternidade. Por isso que seremos reino, embora tenha traduções que colocam reis e sacerdotes, mas o original é reino e sacerdotes. Mas fala que nós reinaremos, nós seremos reis. Em qual sentido? O filho do rei, ele é considerado o quê? Um rei. Imagina assim, pastor Zé Maria, eu vou te colocar para trabalhar para o príncipe William, filho do príncipe Charles, lá na Inglaterra. Pastor Zé Maria vai tratar o príncipe William com menos respeito, com menos decoro, com menos dedicação do que trataria o próprio rei? Jamais. Forma A alguma. gente trata o filho do rei como um rei. Até porque a gente pensa o quê? Na hora que o rei morrer, eu vou estar bem na fita, né? Se eu estou trabalhando para o filho do rei, ele Verdade. vira rei. A grande diferença é que o nosso rei, né, graças ao bom Deus, jamais morrerá. Aleluia. Então, nós somos aqueles que reinarão com Cristo por toda a eternidade sobre esses povos que não foram arrebatados, que aceitaram a, a, a Cristo depois do arrebatamento desses eventos todos que estamos discutindo aqui, mas reinaremos com Cristo sobre esses povos, sendo a, a, os representantes de Cristo, os sacerdotes, né? Sacerdotes de Cristo sobre toda a terra. Então, temos o julgamento final, trono branco, temos o último ataque, Gog e Magog a Jerusalém, e então a vida eterna com Cristo em santa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado Apocalipse seja. 1:6 fala que ele nos fez reis e sacerdotes, né? Então, isso é algo tão espiritual, tão divino, tão sublime, né? Que o nosso maior desejo tem que ser Apocalipse 1, olhar nos olhos dele, aquele que tem olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a neve, seus pés como latão reluzente, e a sua voz como voz de muitas águas. O céu só vai ser Amém. maravilhoso, o céu só é lindo. Não é porque tem ruas de ouro, não é porque tem muros de cristais, mas o céu é lindo, porque o nosso Senhor e Redentor e Salvador Jesus estará nesse lugar, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É, alguém que está vendo a live quer fazer alguma pergunta, quer pontuar alguma coisa? Nós vamos abrir esse pequeno momento agora para perguntas. E antes eu vou fazer uma, Reverendo Charles. Quando houver o juízo final, os santos estão no céu vivendo um momento de glória, um momento de presença eterna, de alegria e de gozo eterno, e os ímpios são jogados, junto com Satanás, o inferno, são jogados no Guiena, né? Um lugar ainda mais profundo, um lugar ainda mais terrível. É, como ficará a mente daqueles que às vezes tem alguém que amava na terra, alguém que era querido dele na terra e tem a consciência que não está no céu junto com eles. O senso de justiça do Senhor em nós será tão grande, porque não haverá dor, não haverá rancor, não haverá tristeza, não haverá choro. Como será isso no que o Senhor tem como concepção, depois dos eventos futuros? Já no céu, já no Guiena, já ali no lugar mais terrível que existe, mas você tendo consciência que alguém que você amava aqui na terra não está no céu. Como que o senhor acha que vai ser isso? A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso. Nós temos uma passagem em Mateus 22, eu vou abrir aqui agora. Vou abrir aqui só um Lá em momento. Mateus 22, aquela
passagem na qual perguntam sobre a ressurreição. E naquela resposta sobre a mulher que teria casado com os 7 irmãos, né? Aí ele diz: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, ou seja, justamente nesse contexto que estamos falando, né? Nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então, o que nós temos? Os santos, eles não, na questão de arrebatados, né? Aqueles que forem arrebatados e depois voltam com Cristo em sua segunda vinda, esses não irão mais ter essa questão do casamento. O relacionamento de todos será com o de irmãos em Cristo. Os povos que ficarem na terra seguindo a Cristo por toda a eternidade, esses sim irão se casar e ter filhos. Então, o que isso nos mostra? Mostra que o sentimento que teremos, por exemplo, chegamos no céu após o arrebatamento. Uma pessoa vai lá e não encontra o próprio filho, não encontra um primo, não encontra um tio. Essa pessoa vai ficar triste? Primeiro, ela não terá um sentimento de parentesco, porque todos ali serão irmãos em Cristo. Segundo, quando a gente olha para Apocalipse 21, o texto diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. A tristeza, o luto, o pranto, o pesar por não encontrar alguém no céu, só seria possível com a natureza pecaminosa. Como no arrebatamento, os que estão mortos em Cristo, os que morreram salvos, ressuscitarão primeiro. Logo depois, nós seremos transformados, alcançando todos nós uma natureza pecaminosa, não pecaminosa, uma natureza que não tem mais condição de pecar, automaticamente não há mais condição de ter tristeza, porque a tristeza, o luto, o pranto é uma condição de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa. Com o corpo já transformado, que a gente costuma chamar de corpo glorificado, não tendo pecado, não tem como ter esse tipo de tristeza. É claro, teremos a lembrança? Teremos. Falar, o meu amigo da igreja que eu tanto amava não está aqui comigo. Mas será possível ter dor porque ele não está lá comigo? Não, o próprio Deus não vai permitir. Estar com Cristo nesse contexto, é puramente felicidade. Aqui na Terra, nós nos alegramos em Cristo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio às dificuldades. A luta aqui é tão certa que quando a Bíblia fala de alegria do Senhor, ela diz: a alegria do Senhor é a nossa força, é a força para passarmos pelas lutas. Mas quando nos encontrarmos com Cristo, a alegria será completa. Já não haverá oportunidade de tristeza, mesmo que lembremos que uma pessoa que era querida nossa não está conosco lá no céu. Por outro lado, temos que lembrar de Lucas, capítulo 16. Porque na passagem do rico e do mendigo, quando o rico fala, manda Lázaro que, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que mora em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico está morto, está no Hades, está no inferno, está queimando, está sofrendo. Além de estar sentindo esse sofrimento, ele fala no versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que pregue a eles, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ao que Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam Moisés e os profetas. Por outro lado,
no inferno é completamente diferente. A pessoa tem um sofrimento da alma. Oi? Eles vão ter consciência, então a dor ainda vai ser maior. Além de ser uma dor física, vai ser uma dor emocional. Porque a pessoa vai poder estar no inferno queimando, olhar para o filho do lado e vê-lo queimando, e vai ter o sentimento de pai e de mãe por Culpa, esse né? filho que está lá. Oi? Um sentimento de culpa também, né? Fora o sentimento de culpa. Então é o pior contexto possível, o pior contexto imaginável, além do sofrimento da pessoa, ela vê o filho, vê a mãe, vê o pai, a pessoa querida ao lado dela sofrendo também. No céu é exatamente o contrário. No céu é puramente alegria e satisfação em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Ó, Amém. Maranata, Deus te abençoe. hora vem, Senhor Jesus, amado da nossa alma, né? Amém. Deixa eu ver, acho que não chegou nenhuma pergunta não, né? Alguém quer mandar alguma pergunta? Quer falar algo? Por gentileza, escreve aí que nós vamos ler. Tem muitas pessoas que entraram, nossos amigos. Muito obrigado mesmo por ficarem aqui conosco. Vamos dar um tempinho para ver se alguém quer mandar alguma mensagem, escrever alguma coisa, alguma O pergunta, que né? eu vi de pergunta aqui é que perguntaram se a live vai ficar salva. Ah, a live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Aí quando vocês quiserem podem assistir. Esse bate-papo entre amigos foi algo muito divino, algo muito espiritual. O intuito do nosso coração é sempre fazer o nome do Senhor ser engrandecido, né? Eu tenho para mim, o pastor Charles, que como João Batista, ele falava assim: importa que ele cresça e a gente diminua, né? Que o nosso coração ele esteja desejoso por isso, por um dia encontrar o Senhor, porque Coríntios fala que miserável, né? É aquele que espera em Deus somente nessa terra. Em Atos 1, nós vemos que eles ficavam olhando para cima a ascensão do Senhor, porque todo aquele que tem experiência com os céus tira a mentalidade e passa a olhar, tira a mentalidade da terra e passa a olhar para as coisas dos céus. A nossa fé e o Senhor Jesus Cristo, ele veio não para, sabe, para nos dar casa, carro, para ele pode nos abençoar com tudo isso, mas o verdadeiro evangelho é entender que ele veio para nos religar, ele veio para nos trazer a redenção, a qual o Salmos 49:8 fala que era impossível de ser paga por nosso mérito, por nossas próprias qualidades, pelos nossos próprios méritos, era impossível alcançar a redenção, né? Então, grato estamos ao Senhor por essa live. Que o Senhor abençoe a sua família, meu amigo. Abençoe poderosamente a sua família, todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E nós esperamos é justamente o cumprimento desses eventos. O nosso coração, quando nós falamos Maranata, é nesse nível de profundidade. Nós ansiamos pelo arrebatamento da igreja, nós ansiamos pelo retorno de Cristo, nós ansiamos por ver Cristo reinando sobre toda a terra a partir de Jerusalém. E justamente pelo que o pastor falou, né? Deus pode nos abençoar, com certeza, e Ele nos abençoa muito, mas ainda assim temos tribulações, temos provações, temos desertos, mas é justamente por isso que em 1 Coríntios 15, quando fala do arrebatamento da igreja, no versículo 55 diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele finaliza dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. E em qual contexto? No contexto de um capítulo que fala sobre o arrebatamento da igreja. Nós ficamos firmes, ficamos constantes, ficamos esperando esse evento, porque sabemos
que ele irá se cumprir. E sabemos que Cristo é a nossa esperança, sabemos que Cristo é a nossa recompensa, sabemos que Cristo é a nossa riqueza, mesmo quando passamos dificuldades, passamos problemas, sabemos que Cristo é a nossa grande riqueza e que nada há de melhor do que esperar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor César, meu grande amigo e seu cunhado, né? Meu cunhado. Ele está falando assim de uma aula presencial. Qualquer dia nós podemos marcar um simpósio, né? Chamar ele também, o seu pai, e marcar um dia inteiro só para estudarmos sobre escatologia e fazer um simpósio, como era antigamente, né? Um simpósio sobre escatologia na igreja, e a igreja local, a qual, pela misericórdia, eu sirvo como pastor, está de portas abertas para a gente marcar esse dia, em nome de Jesus. Será um prazer. Então tá bom. Então, tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar que eu não perguntei? Ixi, se a gente for falar de Apocalipse, uma pergunta dessa, a gente não sai daqui hoje. Mas, Cenas para o próximo capítulo, tá? mas embora a gente se posicione, né? Embora a gente se posicione como pré-tribulacionista, ou seja, aquele que entende o arrebatamento da igreja pelos textos como sendo antes da grande tribulação, os irmãos que acreditam que será no meio da grande tribulação, ou os irmãos que acreditam que será depois da grande tribulação, continuam sendo nossos irmãos em Cristo. Eu sou muito firme com as minhas convicções, mas tenho amigos, por exemplo, que pensam completamente diferente de mim. Aí eu falo assim, ó, não negando o arrebatamento da igreja, não negando que Jesus volta, está tudo certo. É verdade. Então, a nossa unidade não é abalada por pessoas que têm um ponto de vista diferente, embora nós sejamos firmes em relação àquilo que cremos, em relação ao entendimento que temos dos textos, mas o mais importante é que a gente possa subir todos juntos aquele dia. Por isso que o pessoal dizia antigamente que tinha um pré-tribulacionista, um mid-tribulacionista e um pós-tribulacionista conversando na porta da igreja. Jesus arrebatou a igreja e cada um dos três disse, viu? Eu não falei que ia ser assim? Então, essas questões a gente sempre tem, mas isso não nos separa como igreja. O importante é estarmos juntos falando Maraná. Maravilhoso. Então, essa é a mensagem que nós deixamos, essa mensagem de respeito, essa mensagem de unidade na igreja. Eu creio que há uma pluralidade no reino de Deus, de pensamentos, de gostos, mas a unidade é algo divino, né? Na oração sacerdotal, ele pede ao Pai que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor, com um propósito, para que o mundo creia que a unidade da igreja, sabe, independente de pensamentos e visões diferentes, mas que nós possamos ser unidos em uma só fé, uma só igreja e um só corpo. E um dia estaremos olhando nos olhos do nosso Criador e se rendendo e adorando, e assim como Ele nos conhece, nós o conheceremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastorzão, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, foi uma alegria, uma satisfação. Quando quiser papear mais, a gente, graças a Deus, tem sentido a oportunidade de papear muito. E Verdade, quando toda semana. sempre quiser papear mais por aqui, eu estou completamente à disposição. Que Tá? Deus abençoe, continue te usando, continue cuidando do seu ministério, cuidando da sua família, da sua casa, continue colocando sobre o pastor as bênçãos e a unção que ele tem te dado, e o pastor tem feito bom uso disso para a glória do nome de Deus. Amém. Deus seja louvado. E termina mais um bate-papo entre amigos, né? Louvado seja o nome do Senhor, despeço de todos. Que Deus abençoe poderosamente a família de todos, que em nome de Jesus, nós, como Josué um dia falou, nós iremos falar que nós e nossa casa
servimos, não é serviremos, não. Nós e nossa casa servimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus estaremos lá juntos proclamando isso. Amém. Então, com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Cuidado, você não tira.